Berenice. E, para nós, as pessoas que estão nos apoiando, nós não perguntamos que partido que ela é. Isso não é condição sine qua non. Nós precisamos, sim, de pessoas comprometidas com a instituição. Assim como nas outras chapas, também tem pessoas de todas as ideologias, e nem por isso nós estamos taxando de partido A, ou B ou C. O nosso comprometimento é institucional. Muito obrigada. Professor Isaías, 1 minuto para a réplica. Está escrito no regimento que quem define a forma que vai ser feito o ponto é a unidade. Esse regimento foi rasgado à época, e fomos os únicos que votamos contra o estabelecimento desse modo de se fazer isso. A senhora, juntamente com os diretores de centro, na época, optaram por votar dessa maneira. A gente, em todas as discussões, sugeriu que se fizesse uma comissão de estudo para se estabelecer isso, o que foi feito com relação a quanto a universidade gastava com HU. Além disso, a senhora votou contra o professor Dirceu, que é um símbolo, é um ícone que tem aqui a universidade, a instituição, o HU, de bom acadêmico, de bom profissional. Então, o que a gente sente é que a sua fala, suas ideias não correspondem aos fatos, como diria a música do Cazuza. Obrigado, professor. Vamos aguardar as perguntas que devem estar vindo ali na urna e iremos para o terceiro bloco, no qual serão sorteadas 4 primeiras perguntas a serem respondidas, uma por cada candidato, e depois 4 outras também a serem respondidas. Por sorteio, Larissa Belinetti. Está ali. Vamos sortear já, porque a pessoa vai... O sorteado já vai prestando mais atenção na pergunta, né? Nádina e Berenice. Como a senhora vê a possibilidade de implantação de um centro de reabilitação no Hospital Universitário de Londrina? A senhora apoiaria oficialmente a busca de recursos para este projeto? Sem dúvida. Eu acho que nós somos excelência. Alô? Nós somos excelência em várias áreas aqui no hospital, e, com certeza, o centro de reabilitação é uma demanda que já deveríamos estar praticando esse centro de reabilitação. Vocês têm o nosso comprometimento, meu e da professora Berenice, de buscarmos juntos recursos para viabilizar, e nós temos opções, junto à Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade, de divisões e diretorias que são capazes e têm competência para fazer a prospecção de editais de fomento, de agências de fomentos, bem como emendas parlamentares, para que a gente possa realmente ver esse sonho realizado. Nesse sentido, assumimos publicamente todo o apoio institucional e o compromisso de agilizar, de fazer ações proativas no sentido de viabilizar esse centro. Muito obrigada. Uma pergunta de Nelly Carla dos Santos. Tá lá. Para o professor Alamir. O senhor vai implantar registro eletrônico do ponto para todas as categorias de servidores em todo o campus e órgãos suplementares? Essa é uma excelente pergunta. O RPU determina algumas coisas que nós precisamos mudar. Por exemplo, docente, pelo RPU, salvo engano, no artigo 40 ou 41, diz que o docente precisa ficar fisicamente no departamento, exceto em horário de aula. Isso não foi revogado ainda. Isso é absolutamente impossível, porque nós não temos espaço para os nossos docentes ficarem dessa forma. Também se diz lá, em determinado momento do regimento, que os órgãos submetem
os seus regimentos, os órgãos suplementares, ao parecer definitivo, porque ele é homologado pelo Conselho de Centro, o órgão suplementar está vinculado ao Conselho de Centro, vai para o Conselho de Administração para parecer e vai para a aprovação final do Conselho Universitário. Entretanto, lá no RPU também se diz que o órgão suplementar precisa propor à PROERH o controle de ponto. E só pode ser alterado com voz do reitor. Nós precisamos rever todas essas coisas. Eu não me sinto mal em bater ponto, não. Mas nós temos que discutir com as bases, discutir qual que é o melhor processo. A forma como foi implementado aqui, sinceramente, mesmo membro da administração, me pareceu caótica e inapropriada. Nós precisamos saber da vantagem do ponto eletrônico para todos nós. Os médicos querem fazer assistência operando, e disse o professor Francisco Eugênio na apresentação que era uma boa solução colocar o ponto eletrônico para isso. Por que não? Vamos discutir com as bases. Não vamos tomar uma atitude de cima para baixo. Essa é a nossa posição. Muito obrigado. Pergunta do professor José Augusto Palma. Para o professor Cristiano. Todos os candidatos prometem evitar, entre aspas, a perseguição a funcionários. Como vocês vão operacionalizar isso de maneira concreta se as chefias e cargos são distribuídos entre os que apoiaram a campanha vencedora? Professor Palma, primeiro, nós não temos nenhum cargo assim indicado para alguém dessa maneira. Pretendemos, se Deus quiser, uma administração em que os cargos sejam indicados por competência, por antiguidade nos setores, caso precise mudar, por critérios muito objetivos, onde não tem o que inventar moda. Eles existem há muito tempo. Nós gostaríamos de uma universidade, professor, onde as pessoas tivessem a mesma atitude do que fazem e do que falam mesmo. Eu tenho aqui uma ata do Conselho de Administração da UEL, de 31 de outubro de 2007, em que os diretores candidatos e os membros do Conselho votaram por unanimidade contra a continuidade de uma representação do HU nesse Conselho, que tinha voz desde a gestão do Dr. Cláudio Camargo. Isso de muito tempo e de muita antiguidade. Está aqui, nessa ata, inclusive os candidatos fazendo a mesma fala, candidata aqui hoje, que é diretora, fazendo a mesma fala do reitor, com os mesmos argumentos do reitor. Isso existia há muito tempo, era um processo muito antigo. Eu fiz parte do Conselho de Administração. A presença do HU, que tem metade dos funcionários da universidade lá, era muito importante. E, no entanto, eu não vi nem dos candidatos que representam aqui a área de saúde um voto contrário nessa ata. Vejo até os mesmos argumentos que o reitor Vilmar está fazendo. Então, eu acho que, particularmente, a gente precisa, de fato, vou dizer, tratar os funcionários com respeito, fazer as coisas que nós dizemos mesmo. Então, por isso é importante olhar a história das pessoas. O que elas fizeram? Onde é que elas estavam? Não simplesmente o que elas falam em programas, às vezes, muito bonitos. A última pergunta será para o professor Isaías. O professor Hermann é o autor. Caso a chapa não fique em primeiro lugar na eleição e o governo, caso a chapa não fique em primeiro lugar na eleição e o governo a escolher, qual será a sua atitude? Será de recusa. A gente tem que... nós temos de nos acostumar realmente que a democracia se faz através do voto. Jamais aceitaria tal condição. Se não fosse eleito, jamais aceitaria essa condição e gostaria que as outras chapas se posicionassem da mesma maneira, junto ao CU. Isso é uma decisão de CU, mas que eu jamais aceitaria. Pessoalmente,